E aí, tudo bem com você? Você aceitaria ser rainha da Inglaterra ou príncipe da Inglaterra? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live de hoje. Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou fazer um paralelo entre esses cargos lá da realeza. Já vai me perdoando porque eu nem sei às vezes como que fala esses cargos aí. Mas enfim, cargos entre as posições da realeza e os cargos de liderança que eu e você conhecemos. Paralelo, uma analogia, ficou muito legal essa comparação. Sempre, você já sabe, com muitos conceitos aí de inteligência emocional, PNL, perfis comportamentais. Como sempre, ficou muito legal essa live. Falando em live, e aí se você quiser assistir as outras lives, quiser ver mais outros vídeos, você pode fazer a escolha aí de 3 plataformas de acordo com a sua preferência. Se você escolher no Facebook, você vai procurar pela página Liderança Ímpar. Se for pelo Instagram, @cadu.quirino. E se a sua preferência for o YouTube, procure por Cadu Quirino também. E você vai achar todo o conteúdo que eu já fiz ao longo desse tempo todo aí. Fica meu convite para você assistir até o final dessa live. Bora lá? 20 horas e 2 minutos aqui em Goiânia, no dia 14 de abril. Estamos ao vivo pelo Instagram. E hoje, novidade, vou colocar ao vivo também pelo Facebook, página Liderança Ímpar. Vamos lá colocar transmitindo ao vivo pelo Facebook também. Boa noite, Instagram. Boa noite, Facebook. Estamos ao vivo por aqui também. Ótimo. Perfeito. E então, você aceitaria ser rainha da Inglaterra? Aceitaria ser príncipe? Príncipe não, Cadu. O certo é príncipe. Você aceitaria ser príncipe da Inglaterra? Tá, Cadu, mas aí que título é esse? De onde que você tirou essa maluquice? O que tem a ver? Você entende por acaso da realeza? Respondendo a você que acabou de perguntar isso, meu entendimento da realeza é 0. Porém, o meu entendimento de liderança é 10. Então, eu resolvi pegar algumas características que eu conheço ali da realeza, e características que eu vejo pela televisão, eu vejo assistindo minhas séries. Então, eu fiz um paralelo, fiz uma analogia com a liderança que eu conheço, a liderança que você conhece. E acabou saindo uma live. Eu vou te confessar que foi um paralelo despretensioso que resultou numa live. Então, ficou muito bacana e eu espero com muita sinceridade que você goste desse paralelo que eu construí. E essa camiseta tá com a gola esquisita, né? Então tá bom. E aí, o que você acha de começarmos essa live? Eu acho que é legal. Podemos começar, né? Podemos começar. Então vamos. Vamos começar. Você aceitaria? Você aceitaria ser rainha ou príncipe da Inglaterra? Que coisa, hein? Né, Michael? Fala, Michael, um abração pra você. Saudade de correr, de fazer uma corridinha lá no... Como é que chama o parque lá, Michael? Perto lá do Ibis. Lá... Lago do Amor, né? Parque do Tucumã, é Tucumã, né? Saudade de fazer uma corridinha lá no Tucumã. Acho que é Tucumã mesmo. Se eu estiver errado, você me corrige. Então... Tá. Então, separei uma introdução para fazer
vamos dizer assim, preparar a cama, preparar a sua mente para receber esse IP, Parque do IP. Então, Tucumã é ali perto, né? Por isso que eu confundi, mas é ali mesmo ali. Ah, cara, você sabe, né? A gente já se topou lá fazendo nossas corridas lá. Muito legal aquele parque para correr, muito mesmo. Saudade. Ali correr na UFAC ali, legal demais. Então, qual que é a introdução que eu trouxe para você? Tá. Tá, você acha que para ser, vamos pensar lá na Inglaterra agora. Quero que você leve seu pensamento lá para a Inglaterra. Você acha que para ser rainha é uma escolha sua? Você acha que a rainha Elizabeth escolheu ser rainha? Você acha que os outros reis e rainhas escolheram ser rainhas e reis? De jeito nenhum. Eles são predestinados a ocupar essas posições lá. Então, você nasceu na família real, nasceu na linha sucessória, você está predestinado a ocupar a posição de rei ou rainha, beleza. E aí eu trago nessa pequena fala, que é óbvio, não precisa ser nenhum especialista para saber disso, nessa pequena fala eu trago o conceito de propósito. O que é você seguir um propósito? Tão filosófico isso, né? Qual que é o meu propósito de vida, enfim. No caso lá da realeza, eles se submetem a um propósito. É importante eu falar isso, a palavra se submeter. Porque propósito, você não escolhe o seu propósito. O seu propósito escolhe você. Você já tinha feito essa reflexão que o propósito escolhe você? E por isso eu gosto de falar que você se submete ao seu propósito quando você descobre as suas motivações, a sua vocação e começa a trabalhar, a fazer uma atividade a qual você nasceu para fazer. E quando você faz essa atividade orientada, seguindo a sua vocação com as suas melhores habilidades, você se submete a um propósito. E isso vai ser um processo tão natural, tão intrínseco na sua vida, que quando você menos esperar ou menos perceber, você está se submetendo a um propósito. Assim como a Rainha Elizabeth se submete a um propósito de manter a saúde da coroa. Então, todas as atitudes que ela toma, todas as escolhas que ela faz, é para manter a coroa, manter a estrutura da coroa. É quase como se ela não existisse, pessoalmente falando. Quem existe ali é a rainha da Inglaterra. Quando você se submete ao propósito, você, pessoalmente, é como se você não existisse mais. Você está fazendo parte de uma engrenagem maior. Então, você está se submetendo a um propósito. Você é parte de algo muito maior. E as suas atitudes vão ajudar muitas outras pessoas. Já tivemos Rio Branco, agora temos Goiânia, temos Rio Branco de novo. Boa noite, mãe, boa noite, Ed. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas. Eu falava, Ed, que eu estava com saudade de correr lá no IP, lá naquela parte da UFAC, lá. Muito legal aquele parque lá para fazer uma corrida. Então, eu falei de vocação, falei de habilidades, falei de propósito, falei que o propósito te encontra, não é você que escolhe seu propósito. Ok, mais um pouquinho. E aí, quando o propósito te encontra e quando você usa a sua vocação para seguir o seu propósito, para se submeter ao seu propósito, parece que tudo que você vai fazer, parece que todas as suas atitudes ficam mais fáceis. Você já pensou nisso? Por que será que essas atitudes ficam mais fáceis? Não é que fica mais fácil, é porque as suas decisões, depois que você descobre vocação e se submete ao propósito, as suas escolhas, elas têm um sentido. Então elas vão ser direcionadas para chegar, para ser congruente com o sentido que você dá na sua vida. Que legal isso daí. Se você não tinha pensado nisso antes, começa a pensar nisso antes. E é outro conceito que eu trago agora, que é o do sentido da vida. Eu estou fazendo uma pequena introdução para vocês que chegaram agora, estou fazendo uma ligação, na verdade, estou introduzindo o assunto. Por que eu coloquei o título que se você aceitaria ser rainha da Inglaterra ou príncipe
da Inglaterra, já que tivemos o Michael aí na live. Então eu estou fazendo essa ligação, trazendo o que eu entendo lá da realeza da Inglaterra, né, especificamente, com a liderança que eu conheço, que vocês conhecem. Então eu dizia que a rainha, ela se submete a um propósito maior, ela se submete a uma missão que é manter o reinado, manter a coroa. Assim como a gente também, quando descobre nossas vocações e passamos a trabalhar em função, passamos a trabalhar em função não, passamos a trabalhar de acordo com a nossa vocação, a gente se submete a um propósito e aí a gente deixamos de ser nós, digamos, pessoa física, como único ser, para passarmos a sermos, esse português me deu uma rasteira agora, mas enfim, a gente passa a funcionar como parte de um sistema maior, parte de algo maior. Isso é se submeter a um propósito, assim como rainha da Inglaterra, ok? Então, quando a gente vai de encontro a esse propósito, eu diria que as escolhas ficam mais fáceis, porque toda escolha que você tiver que tomar vai em direção ao seu propósito, vai em direção ao sentido que você deu para a sua vida. Por isso é tão importante você encontrar um sentido ou encontrar o sentido da sua vida. E eu não estou colocando pressão em você para encontrar um sentido, isso vem naturalmente. Isso vem de um processo de autoconhecimento, vem de um processo de questionamentos. Então você se perguntando, se conhecendo, fazendo uma ligação com toda a sua história, você vai descobrindo qual que é o sentido que você dá para a sua vida. E consequentemente você vai ser encontrado pelo seu propósito de vida. Muito legal, muito legal. Então tá, feito essa pequena introdução, e hoje estamos também ao vivo no Facebook, então de vez em quando eu vou abrir aqui a janela do Facebook, ver como que tá. Tá tudo bem para você? Ok. Tá, então dito essa pequena introdução, vamos aterrissar agora para a nossa realidade. Deixemos a realeza ali um pouquinho no canto, deixemos a realeza ali na prateleira um pouquinho, logo logo a gente vai pegar e fazer algumas comparações. Mas vamos trazer para a nossa realidade, vamos aterrissar aqui no planeta Terra, na cidade de Goiânia, que é onde eu estou e falo para vocês. Então tá, então você tomou a decisão, tomou a decisão de escolher o caminho da liderança. Seja uma liderança de equipes, seja uma liderança dentro da sua casa, seja uma liderança de igreja, não sei qual o conceito de liderança que você tem aí dentro de você. Enfim, você escolhe o caminho da liderança. Primeiro, você tem que saber se você tem essa vocação ou se você não tem essa vocação. Tá, Cadu, como que eu vou saber se eu tenho essa vocação ou não? Eu esperava que você fizesse essa pergunta. Eu vou te ajudar. Tá, primeiro, você tem a vocação. Beleza, algo queima dentro de mim, então eu sei que eu tenho essa vocação para ser líder. Aliás, como que se descobre vocação? Essa pergunta é fácil de responder, né? Sabendo sua identidade, né? Sabendo qual que é seu perfil comportamental, sabendo quais são suas âncoras de carreira. E âncoras de carreira são aquelas motivações profissionais, conhecendo suas forças pessoais, que eu dou um apelido muito carinhoso de superpoderes, né? São as suas virtudes, conhecendo suas linguagens de valorização, que são as melhores maneiras que você encontra para se comunicar e ser comunicado, né, pelas outras pessoas. Então tá, quando você descobre essa identidade, eu ia contar uma curiosidade. Sabia, só um minuto, sabia que podemos aplicar uma pesquisa de identidade em crianças de 12 anos, é a idade mínima que o conhecimento teórico entende que já é possível identificar qual perfil que existe na pessoa.
12 anos de idade. Antes disso, Cadu, é possível eu identificar perfil? É possível. Só que você não pode bater o martelo em qual perfil que a criança está. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha, uma afilhada, na verdade, a Pires do Rio nem entrou ainda para me escutar falar da minha afilhada. Eu tenho certeza que a afilhada, enrolei a língua total, eu tenho certeza que a minha afilhada tem um perfil analítico. Mas enfim, ela pode mudar? Pode, porque ela tem apenas 6 anos. Mas ela pode ir reforçando esse perfil ao longo da caminhada dela também. Então, quando você tem crianças, filhos, sobrinhos, enfim, crianças próximas a você, você pode começar a identificar quais talvez serão esses perfis dessas crianças, observando o comportamento delas, mas para cravar perfil mesmo, só com no mínimo 12 anos. Essa é uma curiosidade que eu trago para você. Vou trazer até um exemplo meu, Cadu aqui. Quando eu era menino, e faz tempo, tá? Quando eu era menino. Esses dias para trás, eu estava assistindo uns vídeos bem antigos aqui em casa. Sei lá, eu tinha entre 8 e 12 anos, 8, 9, sei lá quantos anos eu tinha. E aí eu, vendo os vídeos, eu observava que eu adorava estar na câmera, adorava fazer palhaçada, adorava atenção, né, fazer uma bobeirinha pra câmera, adorava fazer as outras pessoas dar risada, fazer bobeira mesmo, né, palhaçada de criança. E aí, até conversei isso com a minha mãe depois que eu assisti os vídeos. Ao longo do tempo, eu fui me sentindo isso, Cadu, hoje com 40 anos, olhando para o meu passado, que eu consigo fazer essa análise. Lógico que durante o período que eu estava vivendo não era possível, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Beleza, então hoje eu olho lá para trás, vejo os vídeos e faço uma retrospectiva do meu passado. Eu vejo que eu fui podado. Eu fui podado na minha habilidade natural, que é falar. Como hoje eu falo com tanta naturalidade e adoro estar na frente da câmera falando, assim eu era lá quando eu era criança. E aí eu fui mexendo na minha história, pesquisando aqui mentalmente, e lembrei que lá no colégio, eu acho que eu já contei isso até em outra live, lembrei que lá no colégio eu sofri uma espécie de bullying, assim, né? Tinha uns colegas lá que curtia comigo, né? Fisicamente e tal. Eu era muito magrelinho, muito magrelinho, tinha as orelhas grandes, nariz grande. Então eu era apelidado de várias coisas aí. Aí você pode pensar em vários apelidos aí que eu tive. talvez você até pense em um que eu tive mesmo. E aí, como eu fiz essa ligação, como eu sofri essa espécie de bullying no colégio, naquela época eu não chamava isso, ao longo do tempo eu fui me sentindo inseguro para estar na frente de pessoas. Desenvolvi uma insegurança para falar para pessoas, porque aí o medo que se eu era criticado pelos meus colegas lá, e o medo quando eu fosse falar, as outras pessoas também fizessem as mesmas críticas. Então eu sofri um bloqueio por essa situação, né, de bullying, digamos assim, ao longo do colégio. E na faculdade, olha, na faculdade já, hein, eu tinha tremenda dificuldade de apresentar trabalhos na frente, porque eu tinha, o que meu cérebro fazia eu lembrar? Cadu, lembra quando você era menino, lá no colégio, você era magrinho e as pessoas te criticavam? Quando você estiver na frente aqui apresentando trabalho, isso é meu cérebro, tá? Falando comigo. Quando você estiver aqui na frente apresentando trabalho, vai aparecer alguém aí que vai fazer essa mesma brincadeira com você, então é melhor você não ir. Então, veja como é importante, né, você prestar atenção na sua história. Você que tem filho, filha, que está assistindo, você também, prestar atenção no que acontece com seus filhos durante a sua história, porque isso pode construir ou desconstruir coisas, crenças, né? Eu chamei de coisas, mas na verdade são crenças que pode prejudicar isso lá na frente. Então tá, toda essa história
eu trouxe para falar de vocação. Então, eu tinha, na verdade, eu sempre tive essa vocação da comunicação. Eu sempre tive essa vocação forte de falar, de explicar conteúdo. E agora eu ia falar incremento, mas assim, com a chegada, com a explosão de redes sociais, eu me senti muito à vontade e muito confortável para falar para a câmera, gravar vídeo, fazer live. Então essa é a minha vocação. Então quando você descobre vocação, fica mais fácil de você tomar as decisões se vai assumir alguns cargos de liderança ou não. Você sabe o que você pode fazer de melhor e o que você precisa aprender para fazer de melhor. Ok? Então isso são crenças que são construídas e são crenças que podem ser desconstruídas ao longo da sua vida. Que é uma outra crença minha. Eu até já falei isso para você, eu acho, em algumas outras lives, eu não lembro, mas é um caso muito clássico e eu adoro contar. Primeiro, eu adoro falar de exemplos meus, porque você pode se identificar, ou você pode não se identificar com um exemplo exatamente igual ao meu. Porém, você pode se identificar que você também tem exemplos que podem ter gerado o mesmo efeito que gerou em mim. Entendeu a relação? Então, qual que é a minha crença que me travou na época que eu estava ali profissionalmente falando ali, logo quando eu saí da faculdade? Era uma crença que meu pai atingiu o sucesso financeiro dele e construiu a família que ele construiu através de lojas, né? Ele foi vendedor, foi gerente de lojas, foi proprietário de loja por muitos anos, somando todo esse período deve somar aí por volta de uns 40 anos dentro do varejo, né? Essa experiência no varejo. Então, eu sempre vi meu pai obtendo sucesso sem estudo. Meu pai nunca fez uma faculdade. Então, eu já falei para você que quando eu estava na faculdade, eu quis passar como raio pela faculdade. Eu quis acelerar o tempo, porque se meu pai chegou no sucesso financeiro e construiu tudo que construiu sem passar pela faculdade, por que eu tinha que passar pela faculdade? Então eu queria passar logo, eu queria construir as minhas lojas, porque a minha ideia era ter loja também. Lógico, eu tinha um exemplo de sucesso em casa. Então eu queria ter uma loja logo, queria ser proprietário, queria ser empreendedor e não queria passar pela faculdade. Isso era uma crença que eu tinha, que a faculdade era desnecessária. E isso afetou um pouco a minha base profissional, digamos assim, né? A minha base teórica profissional. Tá? Só inventei um termo aqui agora para você entender. Quer ver uma outra crença? Essa crença não é minha, essa crença foi de uma colega coach que eu assisti uma live essa semana e foi muito bacana. Ela tinha uma crença que para conseguir dinheiro, para ganhar dinheiro, eu não gosto de falar ganhar dinheiro, tá? E eu até vou explicar por quê. Como eu sou profissional também da PNL, tenho formação em PNL, eu acredito que tudo que a gente fala, você está programando o seu cérebro. Se eu falo que eu vou ganhar dinheiro, ganhar é presente. Então a gente nunca ganha dinheiro. O dinheiro a gente faz o dinheiro. Então eu só compartilhar com você por que eu estou falando isso. Ana Clara, seja muito bem-vinda, Ana Clara. Como é que tá Porto Velho? Olha aí, Porto Velho entrando aí. Fábio, eu acho que eu já vi você em algumas lives, não estou me lembrado. E me desculpa se eu não lembro, esse é o meu perfil, eu sou influente e memória não é o forte dos influentes. Tá tudo bem, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vinda e muito bem-vindo também. E aí, eu falava sobre ganhar dinheiro, né? Que eu não gosto de usar. Então essa colega coach, ela acreditava que para ela fazer dinheiro, ela tinha que passar por um processo de dor. Então, toda vez que ela ia fazer uma atividade, um processo de coaching, ela sentia dores nas costas, ela criava uma dor nas costas. Olha que louco, né? Toda vez, antes de fazer os processos de coaching, ela sentia dor nas costas, porque ela entendia que o dinheiro tinha que vir suado, o dinheiro tinha que vir depois de dor.
Seja dor física, seja dor moral, e aí a pessoa vai criar a dor que quiser. A mente dela vai criar a dor que ela quiser. Mas é uma crença que ela tinha. É só um exemplo de crença. E aí, depois de muito tempo, ela entendeu que ela começou a fazer ligação que todo momento, antes dos processos, ela sentia essa dor. E ela fez um trabalho de desconstrução de crença e parou de sentir essa dor. Então é só para exemplificar o quanto as crenças elas são fortes no direcionamento da nossa vocação. Então, dependendo se a crença é possibilitadora ou se a crença é limitante, ela te aproxima ou ela te afasta da sua vocação. E aí, se você se afasta da vocação, vai ficar muito mais difícil você se encontrar e fazer as melhores decisões, no caso de hoje que eu estou falando, para exercer ou não um cargo de liderança, porque a vocação ela te mostra as suas habilidades. Se você não sabe qual que é a sua vocação, consequentemente você não conhece as habilidades. E se não conhece, você não pode tomar as melhores decisões de seguir em frente ou não. Beleza? Então tá. Água. Só um complemento. Quando você não conhece a sua vocação, o que acontece também? Você fica exposto, você fica vulnerável a aceitar qualquer tipo de proposta para atividades profissionais. E aí quando eu falo proposta, é para fugir mesmo do propósito, tá? É para descolar. Porque lá no início da live eu falei, né, que quando você se submete ao propósito, tudo caminha naturalmente, tudo caminha de forma mais normal, não, de forma mais leve, de forma mais assertiva. Então, quando você não conhece habilidade, não conhece identidade, não conhece você mesmo, você foge da vocação. Fugindo da vocação, você aceita propostas ao invés de seguir o seu propósito. E aí, quando você aceita propostas, o que acontece? Lá na frente, você pode sentir uma desmotivação financeira, uma desmotivação emocional. E aí é quando você se pega falando, eu não nasci para fazer isso não dá dinheiro, eu estou estressado, minha família não me aguenta mais. Enfim, N justificativas que o seu cérebro vai criar para te alertar e falar para você não está no seu propósito, você não está vivendo a sua vocação. Beleza? Beleza. E aí tá, então eu falei quando você tem a vocação. E agora eu vou falar quando você não tem a vocação. É muito legal isso aí. Tá. Quando você não tem a vocação, o que pode acontecer? Você pode usar algumas habilidades que você tem para escolher um caminho financeiramente melhor, digamos assim. Vou dar um exemplo meu, de novo, onde você vai conseguir entender, através do meu exemplo, o conceito que eu quero trazer para você. Tem uma habilidade, eu tenho uma habilidade de um perfil específico que eu gosto muito de planilhas. Então eu adoro colocar os dados em planilha, adoro separar os dados, adoro colocar as fórmulas, adoro saber como que os resultados estão sendo traduzidos em porcentagens, enfim, planilha, adoro planilha. Beleza, uma habilidade que eu tenho essa. E aí, eu faço o tráfego pago dos meus vídeos, das minhas lives. Então, eu usei essa habilidade que eu tenho de construir planilhas, essa facilidade, esse gosto por análise matemática dos dados. Eu uso essa habilidade na análise dos resultados do tráfego dos meus vídeos. Então, quantas pessoas visualizam, por quanto tempo vêm, qual que é a porcentagem de visualização, enfim, todo dado que você imaginar, eu tenho aqui nas minhas planilhas. Fábio, fica à vontade, cara, faz o que é prioridade para você.
Se você ficar mais tranquilo, a live fica gravada lá no IGTV, você pode assistir quando você quiser e depois eu subo ela para o Facebook também, lá na página Liderança Ímpar. Então você pode escolher onde que você vai assistir essa live depois, beleza? Gratidão pela sua presença durante esse curto tempo aí, valeu! E aí eu dizia que é uma habilidade que eu tenho, né, de usar planilhas. Então qualquer dado que você imaginar sobre o tráfego dos meus vídeos, eu tenho nas minhas planilhas. Vamos lá, imaginar que essa habilidade que eu tenho de planilhas, eu tivesse usado essa habilidade, sei lá, eu tenho 40 anos, há uns 20 anos atrás, quando eu comecei lá minhas atividades profissionais. Se eu tivesse usado essa habilidade 20 anos atrás, pode ser que hoje eu não estaria falando para você hoje em vídeos. Pode ser que eu seria um gestor de tráfego, profissão muito valorizada no mundo atual, porque, enfim, o marketing digital está aí, está dentro das nossas casas. Então, imagina se eu fosse um gestor de tráfego hoje, que é uma pessoa que fica analisando dados, fazendo a gestão do tráfego e auxiliando as pessoas a tomarem as melhores decisões sobre quais vídeos impulsionar, por exemplo. E aí eu estaria fazendo uma atividade com uma habilidade que é minha, é uma habilidade natural, porém não é a minha vocação, porque a minha vocação é comunicação, a minha vocação é falar, a minha vocação é explicar conteúdo, é conversar. E o gestor de tráfego não faz isso. O gestor de tráfego está sentado ali no computador fazendo a gestão de tráfego. Entendeu esse conceito? Então eu estaria usando uma habilidade que é minha, porém não estaria vivendo uma vocação e consequentemente não estaria vivendo um propósito, que é o meu propósito hoje é falar atingindo tantas pessoas, quantas pessoas forem possíveis com o conhecimento que eu tenho. Entendeu? Então quando você não sabe, esse é o risco que você corre quando você não sabe a sua vocação. Você pode aceitar propostas financeiras usando uma habilidade que você tem, porém você não está usando a sua você não está seguindo a sua vocação e não está se submetendo a um propósito. Esse é o risco que corre quando você não conhece vocação. E aí você vai aceitar lá, quando você tem uma habilidade, por exemplo, e aceita um cargo aí de liderança, e aí você vai, não é a sua vocação, suponhamos que não é a sua vocação, você aceita um cargo de liderança, só que você tem apenas uma habilidade de, vamos supor, uma habilidade de organização, você é muito organizado e sistemático, e aí te colocam no cargo de liderança. Só que para um cargo de liderança é preciso várias habilidades e uma delas é a comunicação também. Você precisa ser comunicativo, empático, enfim, comunicativa, empática, enfim. E aí você vai usar uma habilidade que é sua, porém não é a sua vocação. Eu não nasci para ser líder. Aí é onde você lá na frente fala, não consigo me relacionar bem com as pessoas não me entendem, as pessoas não querem, as pessoas vão contra as minhas decisões. E aí é a sua mente falando para você, tá vendo? Você não seguiu a sua vocação. E aí você vai se dar mal numa oportunidade que teve, numa proposta que teve. E o que acontece? Você fica insatisfeito, você vai ficar infeliz, enfim, vai dar tudo ruim, né? Se você não entendeu, se você passou por esse período da live sem entender essa relação de ter a vocação e não ter a vocação, escreve nos comentários aí para eu poder explicar para você depois. É muito importante você entender essa questão de ter vocação ou não. Você que está ao vivo aqui agora também, se não tiver entendido, coloca aí agora, escreve alguma coisa, Cadu, para tudo, não entendi. Beleza, vou explicar de novo para você. É importante você entender essa relação de saber a vocação e não saber a vocação. É aceitar a proposta e se submeter ao propósito. Tá, e aí, vamos tirar a rainha aqui da
prateleira de novo para fazer a comparação, já que o tema da live é se você aceitaria ser rainha. Você acha que a rainha tinha vocação para ser rainha? Quando ela foi determinada a ser rainha? E aí? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque ela teve que estudar, ela teve que ser preparada para ser rainha. E aí você imagina se ela não tem vocação para ser rainha, no caso, e aí ela vai ter que sofrer toda aquela preparação, estudar tanto, estudar comportamento, como que ela deve se comportar, e aí não tem vocação, não é minha vocação, eu não quero ser rainha. E aí ela tem que ser rainha, porque ela está na linha sucessória. Então é a mesma coisa do líder. Por isso que eu trouxe essa analogia. Então o que você pensar aí, lá da rainha da Inglaterra, e quiser contribuir no assunto da live de liderança, pode falar. Vai ser muito bem-vindo. Facebook, tá tudo certo aqui no Facebook. Tudo muito certinho. Ok. Vamos seguir então? Anotei uma coisa interessante aqui também para falar para você. Como eu falei lá, quando você tem vocação, as crenças são construídas, né? Lembra que eu falei lá da minha crença, do bullying, da crença lá da minha colega coach? Aqui também, quando você não tem vocação, as crenças também influenciam de uma forma muito intensa, tá? Vou pegar de novo o meu exemplo. Vamos supor, tá? Relembrou aí? Lembrou? Lá 20 anos atrás, se eu tivesse usado aquela habilidade de planilha e tal, hoje eu seria um gestor de tráfego. Beleza. E aí, vamos supor que surgiu uma oportunidade para mim, para eu poder mudar um pouco o meu caminho profissional, e surgiu uma oportunidade para eu fazer as lives e gravar vídeos também. Tô só supondo, tá? E aí, como eu sou gestor de tráfego há muitos anos, isso vai criar uma crença enraizada em mim que eu não sei fazer outra coisa. Se eu faço isso tão bem, se eu faço uma gestão de tráfego tão boa há tantos anos, será mesmo que eu vou dar certo falando para tantas pessoas? Será que eu vou dar certo fazendo uma live? Será que eu vou dar certo gravando vídeos? Olha o perigo que uma pessoa que não sabe vocação corre, porque quando surge a oportunidade para ela se manifestar dentro do que ela sabe fazer de melhor, a dúvida na cabeça dela logo vem à tona. Olha, cuidado, você já faz isso há tanto tempo, será que você vai largar o certo pelo duvidoso? E aí o duvidoso vai ser o seu propósito. Interessante, hein? Interessante demais. Lembrando sempre que essas crenças, você que já me acompanha há um tempo, vai lembrar que crenças determinam a qualidade do seu ambiente. Lembra como? Através da pirâmide dos níveis neurológicos. E para você que ainda não sabe disso, vou repetir rapidamente. Através das crenças, você constrói as suas capacidades. E essas capacidades vão determinar quais são as suas habilidades. E as habilidades vão direcionar os seus comportamentos. E os seus comportamentos vão influenciar no seu ambiente. Então, as crenças que você tem aí hoje, elas vão determinar a qualidade do seu ambiente através dessa sequência que eu acabei de falar para você. Combinado? Combinado. Até aqui, tudo joinha? Tudo joinha. Então, vamos seguir. Cadu. Beleza, vamos lá. Então eu falei que você decidiu, né? Você estava num período ali de decidir se aceitava um cargo de liderança ou não. E aí, para você decidir, você tinha que saber se você tinha vocação ou não. Aí eu expliquei quando você tem a vocação e expliquei quando você não tem a vocação. Quais são os perigos ali, quais são os obstáculos que podiam acontecer. Aí tá, você aceitou. Então aceitou, escolheu
escolheu esse caminho e aceitou a proposta do cargo de liderança. Então hoje você é líder, ok, maravilha, palmas para você. Só que, e aí você vai encontrar alguns desafios. Logo logo eu vou trazer a rainha de novo lá da nossa prateleira e usar como exemplo aqui. Eu chamo esse perigo, agora que eu vou contar, o perigo da prisão sem celas. Já imaginou uma prisão com celas? Isso, tira-celas. Tira-celas. Então é isso, é a prisão sem celas. Esse é o perigo que eu vou falar para você agora. Você alcança o cargo, alcança o seu objetivo, só que agora você não consegue deixar esse cargo mais. Isso é uma crença, tá bom? Isso é uma crença. Vou falar para você. Quando que isso acontece? Pode acontecer com uma crença que, por exemplo, uau, eu cheguei onde eu cheguei até hoje e eu não acredito que esses jovens que estão chegando aí vai ter o mesmo conhecimento que eu tenho. Essa é uma crença, tá? É uma crença que você precisa passar por tudo que você passou, por todo o processo, para ter a mesma autoridade profissional que você tem. Então, você não acredita, por exemplo, que a tecnologia hoje pode ajudar. Quem é mais novo, de idade falando, quem é mais novo pode atingir a mesma autoridade profissional que você, que teve que passar por tantos anos sem o auxílio da tecnologia para poder atingir essa mesma autoridade. Então essa é uma crença. E aí é quando você talvez está lá no seu, sei lá, muito tempo de profissão, está lá exercendo o seu cargo lá de liderança há muito tempo e precisa escolher uma pessoa para deixar na sucessão do seu legado profissional, e você não encontra essa pessoa para fazer a sucessão, porque você tem essa crença que a pessoa ainda é muito nova, ainda é muito verde, né? Imatura para assumir. É uma crença, tá? Porque talvez essa pessoa mais nova de idade pode ter a mesma autoridade profissional que você, com a ajuda de todas as tecnologias que temos hoje. Então, pode acontecer isso. O que pode acontecer mais para te colocar na prisão, sem celas? Tem uma crença também, é como se fosse um desdobramento dessa crença da idade, que é a crença, a crença da autoridade, na verdade. Me enrolei todo. Vamos lá organizar os pensamentos. Eu falei primeiro da crença da idade. Só que quando eu falei da crença da idade, eu já trouxe a crença da autoridade lá, junto naquele primeiro exemplo. E no meu script eu tinha separado a crença da idade com a crença da autoridade. E eu vou falar da crença da autoridade agora, entendido? Então, vamos lá. Qual que é essa crença da autoridade profissional? Vou contar outro exemplo meu, que também pode ficar fácil para você entender. Quando eu fiz meu primeiro treinamento de inteligência emocional, lá em 2012, que agora em abril está completando exatamente 9 anos que eu fiz esse primeiro treinamento, abril de 2012, 12 para 20, é isso mesmo, 9 anos. Quando eu fiz esse primeiro treinamento, tinham pessoas bem mais velhas e pessoas mais novas que eu. E aí o treinamento ele é de vivência, né? Ele é de alto impacto emocional, só que ele é de vivência, você vivencia as experiências lá no treinamento. E aí me surgiu uma dúvida na época, e eu cheguei para conversar com o treinador na época, e a pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: escuta, você não acha que é errado? Você não acha que você tinha que dividir as turmas por idade? Porque você não acha que a pessoa que é mais velha, ela tem mais experiências vividas do que uma pessoa mais nova? Então a intensidade das experiências que ela vai viver aqui dentro do treinamento não é maior do que a intensidade das experiências vividas por uma pessoa mais nova? Eu achava que eu estava abafando com essa pergunta. E aí o treinador, não é à toa que ele era o treinador, me explicou, falou: olha, Cadu,
a sua percepção, ela faz sentido. Só que eu vou te dar um outro caminho de pensamento. O que vale aqui não é a quantidade de experiências que a pessoa viveu, e sim a intensidade das experiências. Então, uma pessoa que era mais nova de idade pode ter uma intensidade de experiências muito maior do que uma pessoa mais velha. Então, ali dentro do treinamento, existe essa diferença de intensidade de experiências. Que legal! E essa crença de autoridade vem daí. Quando eu tô lá já mais velho, já tô há tantos X anos, seja bem-vinda, Pires do Rio, você chegou atrasada hoje na live. Ah, mas não tem problema, você sabe que fica gravada no IGTV, então você pode assistir, tá gravada, não vai ficar gravada no Facebook também, então não tem problema. Então essa crença da autoridade vem daí, vem dessa confusão que a autoridade profissional ela é construída de acordo com a idade, de acordo com a quantidade de experiências, e não. Vamos desconstruir essa crença nesse exato momento. O que acontece, o que vai fazer diferença é a intensidade das experiências. Então eu tenho 40 anos. Você que está assistindo, que é bem mais novo que eu, talvez, ou bem mais nova, pode ter experiências muito mais intensas do que a minha. E tá tudo bem, não tem nada de errado, tá bom? Então essa é uma crença que pode deixar esses líderes na prisão sem cela. Eles não conseguem fazer uma sucessão bem feita porque eles desacreditam que as pessoas mais novas podem ter uma autoridade profissional porque são mais novas. Combinado? Ah, tem outra crença também. Outra crença que eu separei que constrói essa prisão sem celas. Qual que é? Para alguns perfis, e aí para alguns perfis essa crença pode ser mais forte do que para outros, tá? Beleza. É a crença do recomeço. Já estou há tanto tempo nessa atividade que eu não sei se eu consigo recomeçar. Não sei se eu dou conta de recomeçar. Sabe por quê? Porque eu falo que alguns perfis eles são mais fortes, porque o perfil analítico, por exemplo, que ele gosta muito do planejado, ele gosta de analisar, ele gosta de tomar as decisões mais certas, ele vai hesitar quando tiver que recomeçar talvez uma carreira, ou tiver que recomeçar, que seja o mesmo cargo, mas em outra empresa, por exemplo, ele só vai dar o passo se ele tiver certeza quase absoluta, quase 100% que aquilo vai dar certo. Tá? Diferentemente do dominante, que o dominante vai aceitar o desafio para ele é combustível, que lá vai queimar dentro dele, igual você jogar a lenha na fogueira, tá? Então é muito diferente isso daí, mas esse medo do recomeço, lógico, tá? Lógico que aí para você dar vazão para esse medo, vão ter outros componentes, a sua história, principalmente, vai ter as suas experiências. Eu estou só descolando um pouquinho a história, deixando a história de lado e trazendo isso como uma crença também, tá? A crença que o recomeço ele não funciona, tá bom? E eu vou te falar que eu quase caí nessa armadilha, Cadu, quase caí nessa mesma armadilha do recomeço, tá bom? Porque na verdade eu fui, entre aspas, né, forçado, lógico, ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou para eu fazer isso, mas no meu interior eu fui levado a um recomeço, porque as experiências que eu estava vivendo de liderança lá no meu passado não deram certo, por N motivos, que não é o assunto da live hoje. E eu tive que sair de lá e recomeçar, né, e começar um caminho novo, numa carreira nova, só que desenvolvendo as mesmas habilidades que eu já tinha. E por esse motivo eu estou aqui falando para você hoje, nesse recomeço, tá?
Então existe essa crença. Ah, tá, eu falei que eu ia trazer a rainha, né? Ia tirar a rainha da prateleira. Será? Será? Pensa você, será que em algum momento a rainha Elizabeth lá não pensou assim, nossa, eu já tô tão cansada de ser rainha, queria tanto passar isso pro Charles lá. Será que em algum momento, quando ela deitou a cabeça no travesseiro real, ela pensou nisso? Ah, eu quero deixar de ser rainha. Mas aí ela não pode, porque ela tem que sustentar a coroa. Então é uma crença coletiva, né? Uma crença coletiva da coroa. Talvez não uma crença dela, mas é uma crença coletiva. Isso pode acontecer tanto também nas empresas, se a empresa tiver uma crença coletiva também, que o cara que está bombando, o cara que está fazendo dar certo, aquela mulher que chegou, que batalhou, que chegou lá em cima, por que ela tem que sair de lá agora? É uma crença coletiva. Talvez ela tenha que sair para dar oportunidade para outra seguir o mesmo caminho que ela, por exemplo. E aí? Então, crença pode ser coletiva também, não só uma crença individual, tá bom? Por isso que eu trouxe a rainha hoje. E aí? O que é que você achou dessa comparação de hoje? Joinha para cima, joinha para baixo. Tivemos várias pessoas que entraram, que saíram da live. A live foi movimentada e tá tudo bem se quando entraram não se sentiram conectadas com o assunto, não tem problema. Tem muitas outras lives para você se conectar com o meu assunto, com o meu conteúdo. Pode procurar lá que tenho certeza que você vai achar algum vídeo, alguma live onde você vai se conectar. Beleza? Beleza pura. E aí, alguma pergunta, alguma colocação? Você que está assistindo essa gravação, que chegou até agora, que aceitou meu convite para ir até o final, quer fazer alguma colocação, algum comentário? A hora é agora. Pode escrever, pode mandar, que vou ter o maior prazer de ler e responder você. Alguma pergunta aqui no ao vivo? Acabei esquecendo aqui do Facebook. Não, Facebook nenhuma pergunta. Nada. E no Facebook tá tudo certo? Alguma pergunta, alguma colocação nesse momento? Pode fazer também. Então. Então, o que vamos fazer? Já vamos caminhar para o encerramento dessa live e deixar a rainha sossegada. Então, fica os meus sinceros desejos de uma excelente noite de quarta-feira para você. E amanhã eu quero que você esteja comigo aqui na live. Amanhã eu vou falar de um assunto muito legal também. Quer saber qual que é o assunto de amanhã? Eu até já esqueci. Como um bom influente, eu até já esqueci. Vou ficar devendo para você. Esse é o perfil influente. Então tá bom. Excelente noite de quarta-feira para você e até amanhã. Tchau.